A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, para a glória de Deus, para continuar o estudo aqui do livro de Juízes. Hoje é o capítulo de número 18. Glória a Deus, estamos quase terminando, né? Esse livro histórico. Louvado seja Deus, de 31 versículos, né? Há um título aqui, irmãos. Na verdade, no capítulo há 3 títulos, né? 2 títulos, e nós queremos comentar. É uma continuação do capítulo 17. A qual está aí no canal, para a glória de Deus, né? Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Você podendo ver o capítulo 17 com a Bíblia aberta, comparar versículo por versículo, examinar, você vai ver que o 18, irmãos, é uma continuação do capítulo 17. O título fala assim, ó, os Danitas, né? Que lembram que a tribo de Dan. Os Danitas tomam Laís, que Laís era uma cidade. Fala assim o versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança, para habitar. Porquanto ali, aquele dia entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança, né? Então nós vemos aqui, irmãos, se você pegar a história do povo de Israel, você vai ver, aleluia, que pegando lá Josué, quando Josué faz a separação das terras, todas as tribos receberam herança. Nós vemos aqui, irmãos, que o povo nessa passagem aqui, nesse período, aleluia, eles estavam sem a direção de Deus. Não porque Deus não queria falar com eles, é a mesma coisa nos dias de hoje. Deus fala pela palavra, as pessoas ouvem a pregação do Evangelho por essa rede social e tantas outras, irmãos. Pessoas que têm compromisso com Deus, pregam a palavra como ela é, genuína, vão num aparelho de televisão ou rádio, pregam. Só que as pessoas estão igual aqui a parte do versículo 1, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Eles não queriam ter alguém para ouvir, para eles respeitar aquele homem de Deus. Hoje pessoas querem fazer as coisas que dá na teia, isso no linguajar popular. O que dá, o que pensa, vai fazer. E não é assim, irmãos. Não é assim. Aí os Danitas aqui fala que queriam uma herança. Irmão, eles já tinham a herança do Senhor. Já tinham as terras dadas, mas queria algo a mais, irmãos. Não estavam, em outras palavras, felizes pelo que Deus já os tinha feito, Deus já os tinha dado. Pessoas hoje são ingratas, irmãos. Pessoas hoje não agradecem o bem que Deus dá para elas. Pessoas hoje não agradecem a salvação da sua alma. Pessoas hoje ficam querendo trocar a vida com Deus, a salvação da sua alma, a sua caminhada com Jesus por prato de lentilha, por coisas passageiras. E estão igual aqui o povo de Dan aqui, irmãos. Nós vamos continuar o versículo 2. Aleluia. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá, Zorá que é uma cidade, irmãos, e de Estaol, é outra cidade, para espiar e reconhecer a terra. Eles disseram, ide, reconhecer a terra, e chegaram à montanha de Efraim. Efraim, os irmãos lembram que é outra tribo, aleluia, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Mica, irmãos, é o mesmo personagem do capítulo 17, que fez toda aquela atrapalhada, né? Porque a pessoa, irmãos, que não ouve a palavra de Deus, a pessoa que não atenta para aquilo que está escrito na palavra, vive atrapalhado, vive para trás, atrasado, irmãos. Nunca vai conseguir andar para frente, porque Deus, ele quer que você, que vai ver esse vídeo, nós estamos aqui falando e aprendendo também, andemos para frente, porque a Bíblia fala assim, ó, é para olhar para o autor e consumador da fé. Irmãos, o cristão não é tatu para olhar para baixo, irmãos. Ele tem que olhar para frente, olhar para cima, de onde vem o socorro. Irmãos, e a gente vê aqui que Mica, no capítulo 17, eu não vou entrar no capítulo 17 não, vou deixar para você lá ver e ouvir, né, e junto com a palavra aprender, ver o que ele fez. Ele, o seu filho, a sua mãe, um levita lá, que a gente falou até o nome dele no capítulo 17 para você ver. Versículo 13. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Ó o levita que nós falamos no capítulo 17. E dirigindo-se para lá, lhes disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Ó, os Danitas
estavam questionando o levita porque ele estava morando na casa de Mica. Porque, irmão, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, levita, sumo sacerdote e sacerdótimos vivia e morava no templo. Ele era amparado pela oferta, pelas ofertas que davam no templo, e ele vivia lá servindo ao Senhor. A própria Bíblia fala para nós que a herança dos levitas, da tribo de Levi, era o Senhor, irmãos. Então, os danitas olham ele morando lá e acharam estranho. Uma pergunta até óbvia, né, irmãos? Aleluia. Versículo 4. Ele lhes disse: assim é assim que você tem feito, Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Olha, irmãos, pessoas nos dias de hoje estão assim, irmãos, se vendendo. O Mica aqui contratou o levita e para ele ser um serviçal da casa dele, irmãos, se vendendo por valores, independente de ser alto ou baixo, mas trocando a bênção do Senhor, trocando a herança do Senhor por coisas dessa terra passageira. Irmãos, muitos que hoje que dizem que servem, que usados, falam que são usados por Deus na área do louvor, da libertação, da palavra, irmãos, estão se vendendo. Deus não está com isso não, irmãos. Aqui nós vemos um exemplo claro disso. Versículo aqui é o 5 agora, aleluia. Então lhes disseram: consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Olha, irmãos, o levita estava fora da posição, era uma palavra que está na Bíblia, isso escrito, era um mercenário, estava se vendendo, fazendo algo que era errado, e o povo ainda estava mais sem visão de Deus, perguntando para ele: consulta a Deus para ver se a gente vai prosperar. Irmãos, o povo está assim hoje, irmãos. O povo não quer ouvir a verdade, o povo não quer congregar, o povo não quer ir no templo servir o Senhor, que é casa de oração, porque a igreja é você. O povo ainda vai para aquele que está todo desconcertado, todo fora da posição, porque o povo está fora da posição, não está com a visão na palavra, e vai perguntar para aquele que está fora da posição: pergunta para Deus se a gente vai prosperar, se a gente vai conseguir. Assim estava o povo, os danitas aqui, irmãos, da tribo de Dan, e o levita também. Irmãos, cego, diz a palavra, guiando o cego, irmãos. Misericórdia, Jesus amado. Versículo 6. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Ó, irmãos, ele agora era um sacerdote, ainda falou para eles: vai em paz. E o povo cego, o povo que não quer ouvir a palavra do Senhor, o povo que não quer se sujeitar a Deus, fala: então nós recebemos isso aqui. Irmão, recebe a ver coisa que não presta. Mentira. Deus não falou na boca dele, irmãos. Ele usou a palavra de Deus, mas Deus não falou na boca dele. E tem pessoas aí recebendo, irmãos, palavra de maldição, palavras que não estão na Bíblia, revelações, visões, sonhos e tanta coisa, irmãos, que não está de Deus, estão recebendo, está falando que Deus mandou falar. Mentira, irmãos. Versículo 7. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que lhes havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Vamos continuar o versículo 8. Então voltaram seus irmãos a Zorá e Estaol, os quais lhe disseram: que dizeis vós? Versículo 9. E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que muitíssimo boa, e vós estareis aqui tranquilos, não sejais preguiçosos, e irdes para entregar e possuir a terra. Vamos ler, irmãos, até o 13, que é o mesmo assunto para a gente comentar, amém? Quando já chegardes, vereis um povo confiado e terra de grande extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma, e que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maanedan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Irmãos, eles foram até a casa de Mica já com os olhos grandes, irmãos, com uma intenção mal.
de dominar a terra, de ganhar, foram prontos para a batalha, para guerrear, para matar, irmãos. Irmão, quem não está na direção de Deus, irmãos, faz aquilo que vem na cabeça, não é guiado pelo Espírito. Irmãos, toma decisões erradas. Tem pessoas, irmãos, que vai viver a vida toda, se ela não se arrepender e começar a ler a Bíblia e ouvir a voz do Espírito Santo que está na palavra. E vai sempre tomar decisões erradas, vai sempre pelo caminho mau. Aqui fala de preguiçosos. Pessoas, irmãos, que sabem que tem que levantar e orar, levantar e congregar, levantar e ler a Bíblia, levantar e buscar o Senhor, levantar e pregar, levantar e fazer a obra, estão parados. Irmãos, preguiça não é de Deus, irmãos. Preguiça não é de Deus, irmãos. A palavra fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Irmão, preguiçoso, segundo a palavra, é forte isso aqui, irmão, mas é Bíblia, está na palavra, irmãos. Não vai receber nada de Deus, irmãos. Agora, o trabalhador, a Bíblia fala, digno é o trabalhador do seu salário. Irmão, você está aí parado, desanimado, reclamando, olhando para a parede, irmãos. Olhando para o chão igual tatu, levanta, irmãos. Vai orar, vai tirar um tempo de oração, vai ler a Bíblia, muda, a mudança começa aqui na mente, irmãos, o raciocínio. Deus vai te falar, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te abrir as portas, irmãos. Você vai se levantar, para prosperar de verdade. O povo aqui, irmãos, estava indo numa palavra de um sacerdote afastado da presença de Deus, irmãos, porque desviado é o diabo, não tem mais chance para ele. O sacerdote que estava afastado. E eles estavam indo pelo caminho mau, irmãos. Versículo 14. Os danitas levam o levita e os ídolos. Versículo 14. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos, sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer? Versículo 15. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. 16. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Olha aí, irmãos. Vamos continuar o 17 para a gente comentar. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, a estola dos terafins, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. 18. Entrando eles então na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola, os terafins e a imagem de fundição, disse o sacerdote, que estáis fazendo? Irmãos, eles foram com um propósito fora do propósito de Deus. Tem gente que fala muito sobre o propósito. Irmão. O que é propósito, irmãos? Propósito, para mim, para você hoje, é buscar o reino de Deus, irmãos. O que é propósito hoje, irmãos? É ser obediente à palavra. O que é propósito hoje, irmãos? É a gente caminhar nessa terra, saber que um dia vamos estar com o Senhor para usar. As pessoas falam de propósito, mas não entendem o que é propósito. Propósito é servir o Senhor, irmãos. Propósito é buscar o Senhor nessa terra e levar a palavra dele. Aqui os homens foram com propósito, irmãos, de, em outras palavras, raptar o sacerdote, que estava afastado da presença de Deus, levar os ídolos, a imagem de escultura, a estola sacerdotal, que isso era tudo errado, a Bíblia condena isso, o Velho Testamento Novo, imagem de escultura. Se os irmãos lerem Deuteronômio 28, do 1 ao 14, fala das bênçãos para quem é obediente. Agora do 14 ao do 15 a 67, os irmãos vão ver que é maldição. Eles aqui, irmãos, estavam debaixo da maldição, porque estavam sendo desobedientes ao Senhor. E não eram pessoas ignorantes, irmãos. Sabiam, conheciam, mas estavam misturando a palavra. Falamos isso no capítulo 17 de Juízes. O evangelho hoje, que o pessoal quer fazer de místico. Um sincretismo religioso, é o que eles estavam querendo fazer, irmãos. E ainda queria levar o sacerdote junto, pensando que no sacerdote estava a presença de Deus. Não estava nada, irmãos. Aquele ali era um sepulcro caiado. De Deus não tinha nada. Muitos nos dias de hoje, irmãos, são um sepulcro caiado. Não tem nada de Deus, irmãos. É bonito por fora. Oh, é uma belezura, como diz o ditado do povo aí. Mas de Deus não tem nada, irmãos. A própria atitude, a própria decisão da pessoa, a própria maneira dela de viver
o Espírito Santo não consegue falar com ela. O Espírito Santo não consegue habitar nela. Por quê? Porque tá sujo por dentro, irmãos. Não tem nada, nada. É o que o sacerdote que representava. E o povo, irmãos, mais cego ainda, buscando, junto com os ídolos aqui. Versículo 19. Eles disseram: cala-te, põe a mão na boca, vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma geração em Israel. Ó, que pensamento errado, irmãos. Versículo 20. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou a estola e terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. 21. E assim viraram e partiram, e os meninos, o gado, a bagagem, puseram diante de si. 22. Estando lá longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais vieram os seus rostos e disseram a Mica: que tens tanta gente convocaste? Os irmãos veem aqui, paramos aqui no versículo 23, depois a gente vai terminar o resto, que o sacerdote, irmãos, era um mercenário. Quem pagava mais, ele ia. Irmãos, e ele era o sacerdote, irmãos, na lei, trazendo hoje para os dias nossos, é um pastor, é um bispo, é um apóstolo, é um missionário, é um evangelista. Irmãos, ele tinha de Deus a obrigação, irmãos, que tem que ser por amor, de ensinar a palavra, de falar do Deus verdadeiro, irmãos, de ensinar o povo a ser santo, de ensinar o povo a ter uma vida baseada na palavra. O sacerdote aqui, irmãos, era um mercenário. Quem pagava mais, ele ia. Hoje, irmãos, as pessoas estão vendendo o evangelho. Ah, pagou mais o cachê, ajuda, eu vou lá. Irmãos, e isso Deus não quer, irmãos. Digno é o obreiro do seu salário. Deus não quer mercenário na sua obra, irmãos. O reino de Deus, irmãos, não é comida nem bebida, diz a palavra, é alegria no Espírito Santo. As pessoas estão pensando que a bênção de Deus, irmãos, tem que ser vendida, comercializada, barganhada. Deus não está nisso, irmãos. A palavra nos ensina assim. Esse sacerdote é um exemplo disso, irmãos. De pessoas que nos dias de hoje, nos nossos dias, que estão querendo vender a palavra do Senhor. Usar o nome de Deus em vão, irmãos. Continuamos aqui, ó. Aleluia. Do 24 ao 31. Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote, partiste, que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis o que é que tens? 25. Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. 26. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan, porém Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Ele, pois, tomaram o que Mica tinha feito, o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, e um povo quieto e confiado, os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade de fogo. E ninguém houve que livrasse, porquanto estava longe de Sidom e não tinha relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade, habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, e era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonathan, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Irmãos, olha que povo cego, irmãos. Povo que estava indo para o caminho mau, o caminho errado. O sacerdote, que fala que o nome dele era Jonathan, ele levanta aquela imagem de escultura, coloca dentro da onde era o lugar de adoração e diz que Deus estava ali. Irmãos, pessoas hoje estão fazendo isso, irmãos, enganando as pessoas. Cuidado, irmãos. Esteja lendo a palavra, esteja examinando a palavra. A Bíblia Sagrada fala para nós que o diabo, irmão, se transforma em anjo de luz. Irmão, não é porque está acontecendo supostos milagres, muito barulho, irmãos, porque Deus está ali, não, irmãos. Sabe como que você vai conhecer se a árvore, se aquela pessoa, se aquele pastor, aquele homem que se diz de Deus ou aquela mulher é de Deus? É pelos frutos, irmãos. Quem não tem fruto do Espírito Santo não é de Deus, irmãos.
barulho, movimento, gritaria. Irmãos, não quer dizer que Deus está ali, irmãos. Muitas vezes Deus operou no silêncio, falou no silêncio, mas Deus não muda, o Espírito Santo não muda o que está na palavra, porque Ele é próprio Deus. Cuidado, irmãos, examine a palavra, leia todo dia, leia a palavra, irmãos, examine, o Espírito Santo que abriu os nossos olhos. O povo aqui estava cego, um cego guiando o outro, indo pelo caminho mau, passos largos para o inferno, irmãos. Fazendo o que era errado, ainda falando que era Deus que estava com eles, irmão. Pessoas hoje estão assim também, irmãos. Quando ouve você, ouve um pastor ou alguém falar a palavra como ela é, fala que você está atrasado, você tem que se atualizar. Mas a atualização deles, irmãos, é para o pecado, é para o erro, é para a falha, é para o caminho largo. Porque o caminho estreito, diz a palavra, poucos querem entrar por lá. Amém, irmãos? Capítulo 18 de Juízes aqui encerrado. Que Deus te abençoe. Nos ajude a fazer essa obra orando por nós, irmãos, compartilhando esse link, deixando aí o joinha para que o canal possa estar sendo bem visto e essa palavra chegue a muitos outros, irmãos. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus.